O que acontece quando a história e a fé se encontram, sabe? Em uma das noites mais importantes da história da humanidade, cada pequeno detalhe faz a diferença. Hoje, a gente vai usar arqueologia, textos antigos, basicamente tudo o que estiver ao nosso alcance para desvendar passo a passo o que realmente aconteceu naquela noite, descrita em Mateus 26. Para fazer isso, vamos abrir o que podemos chamar de 4 arquivos de caso para montar essa história. Primeiro, a gente vai investigar o preço chocante da traição. Depois, a descoberta incrível que deu um rosto ao principal antagonista. Em seguida, vamos resolver um aparente quebra-cabeça sobre o tempo. E, por fim, analisar um julgamento que, quebrou todas as suas próprias regras. Vamos começar pelo dinheiro. Bem, toda grande traição tem um preço, não é? E a nossa investigação começa exatamente aqui, com um número. Um valor que, não foi escolhido por acaso. Como a história e a arqueologia mostram, ele carregava um peso simbólico que era simplesmente devastador. 30 moedas de prata. Foi esse o valor que selou o acordo. É um número que ecoa através dos séculos, sabe? Com um som meio frio, metálico. Mas o que é que esse número significava de verdade? A resposta é chocante. 30 moedas de prata era, por lei, o preço exato de um escravo. Foi uma declaração, uma mensagem fria, deliberada e totalmente calculada. Vamos parar para pensar no peso disso. Os líderes religiosos não estavam só pagando por uma traição. Eles estavam usando a própria lei deles, a lei de Êxodo, para colocar em Jesus o menor valor comercial que um ser humano poderia ter. Foi uma avaliação brutal que preparou o terreno para tudo que viria a seguir. Agora vamos conhecer a mente por trás da operação. Caifás, o sumo sacerdote. Por séculos e séculos, ele foi só um nome num texto antigo. Mas aí, em 1990, a história decidiu dar as caras de um jeito bem literal, saindo de debaixo da terra. Caifás era o cara que movia as peças no tabuleiro, a figura de poder que organizou a prisão e a condenação de Jesus. Ele era o centro da oposição e o plano dele já estava a todo vapor. E olha que impressionante, quase 2000 anos separam o evento da descoberta da sua evidência física. É um vão de tempo gigantesco que foi, de repente, preenchido por um acaso do destino. E o que eles acharam foi de cair o queixo. Uma tumba de família, selada desde a destruição de Jerusalém, dentro um ossuário, que é uma caixa de ossos, super bem decorado, e com uma inscrição: José, filho de Caifás, e, para completar, os restos mortais de um homem de 60 anos, muito provavelmente o próprio sumo sacerdote. De uma hora para outra, o antagonista da história tinha uma tumba, tinha ossos, tinha uma realidade física. Ok, nosso próximo arquivo nos leva a um aparente paradoxo, uma confusão no tempo. Como é que Jesus pôde celebrar a Páscoa em uma noite, enquanto os líderes do templo pareciam celebrar na noite seguinte? Parece uma contradição, né? Essa pergunta deixou muitos estudiosos intrigados por séculos. Será que foi um erro de cronologia? Mas acontece que a resposta não está num erro, e sim num detalhe cultural fascinante que simplesmente resolve tudo. A solução está em como eles contavam o tempo. Havia 2 sistemas rolando na época. Para os galileus, como Jesus e seus discípulos, o dia começava quando o sol nascia. Mas para os sacerdotes em Jerusalém, o dia começava no pôr do sol. Isso quer dizer que os 2 grupos estavam certos, cada um segundo o seu próprio calendário. Não tinha contradição nenhuma! E a consequência disso é simplesmente brilhante. Sem contradição, Jesus pôde, de forma legítima, ter sua ceia de Páscoa na noite de quinta, e ainda assim ser o sacrifício na sexta-feira, no exato momento em que os cordeiros da Páscoa eram abatidos no templo. É uma sincronia teológica e histórica perfeita. E isso tudo nos leva ao confronto final, no Palácio de Caifás. Um julgamento que rolou nas sombras, e que, desde o comecinho, já era um processo ilegal, desenhado para chegar a uma única conclusão que já estava decidida. Para entender o tamanho da ilegalidade disso tudo, a gente precisa conhecer o livro de regras da época, a Mishnah. Era basicamente uma compilação das leis judaicas que dizia como os julgamentos deveriam ser, com regras super rígidas, especialmente para casos que envolviam a pena de morte. E a Mishnah era claríssima. Um julgamento que valia a vida de alguém nunca poderia acontecer à noite, e também nunca na véspera de uma festa sagrada como a Páscoa. O julgamento de Jesus violou essas 2 regras fundamentais. Foi um tribunal que passou por cima das suas próprias leis para silenciar a verdade.
Então, a gente chega no clímax da cena. Ao ouvir Jesus se identificar como o Filho do Homem, Caifás, num ato de pura indignação teatral, rasga suas vestes sacerdotais. Só que aqui vem a ironia suprema. A lei sacerdotal proibia o sumo sacerdote de fazer exatamente isso, de rasgar as suas vestes. Ou seja, nesse gesto para condenar Jesus, Caifás estava, sem nem perceber, acabando simbolicamente com o seu próprio sacerdócio. E a teologia por trás disso é profunda. Enquanto o sumo sacerdote rasgava suas roupas num pequeno ato de desespero, Deus se preparava para rasgar o véu do templo, de cima a baixo, um ato que mudaria o universo, mostrando que o antigo sistema de sacrifícios tinha chegado ao fim. No final, as evidências físicas que a gente viu não são só artefatos de museu. As moedas nos lembram do valor humilhante que foi pago. O ossuário de Caifás nos conecta a um homem real, num tempo real, que tomou uma decisão real. É como se as pedras estivessem falando, nos mostrando que isso não é só uma história, mas um evento que aconteceu aqui, no nosso mundo. E essa é a mensagem central que as pedras parecem sussurrar através do tempo. O poder de Caifás, o seu palácio, tudo isso virou pó. Mas aquilo que foi estabelecido naquela noite, a nova aliança, isso permanece de pé, inabalável. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Quando os eventos não são só contados em histórias, mas estão gravados em ossos e pedras, deixando um rastro físico através do tempo, será que eles podem ser simplesmente deixados de lado como se fossem só contos? Ou será que eles exigem uma resposta?